Sempre alerta, pessoal, vamos começar a falar um assunto um pouco complicado. É complicado, pois os assuntos não são tratados em cursos, e bom, mesmo porque poucos chefes conhecem. Nosso objetivo não é ser polêmico, mas informar. Por desconhecimento ou desinformação, pensam que só existe um tipo de escotismo. E isso não é verdade, existem dezenas de associações escoteiras no mundo, e cada uma tem seu modelo. Cada uma tem seu uniforme, seus distintivos, seus costumes, conforme a associação que é filiada. Tem também os grupos escoteiros, que não são filiadas em nenhuma associação escoteira. Sabia disso? Tem aquelas associações que negam a existência das outras. E isso é correto? Eles agem como banderlogs, são eles que acham que detêm o conhecimento escoteiro. Sabemos que nem Baden-Powell conseguiu a unidade, o monopólio do movimento. Como já falei, hoje vamos começar uma série de 3 vídeos para desmitificar o porquê de tantas associações escoteiras no mundo. Então, cabeça aberta, ouvidos bem abertos e qualquer dúvida pesquise no Google sobre o tema. Produção, solta o vídeo que estou doida para ler os comentários. Essa é a história de um cara que tinha tudo para ser o líder do maior movimento juvenil do mundo. Só que, em vez disso, ele se tornou o maior rebelde que esse movimento já viu. É uma jornada de ideais, traumas e uma transformação que, olha, ninguém poderia ter previsto. Prometeram-nos natureza e jogos, e nos enviaram para morrer. Essa frase, dita pelo próprio John Hargrave, resume tudo. É a traição que ele sentiu no fundo da alma. É o grito de uma geração inteira, e o estopim que transformou um herdeiro leal em um revolucionário. Bom, mas para a gente entender o rebelde que o Hargrave se tornou, a gente precisa voltar um pouquinho e conhecer o prodígio que ele era. A jornada dele começou num caminho que parecia uma linha reta, direto para o topo do mundo do escotismo. Olha, o Hargrave não era um escoteiro qualquer, de jeito nenhum. Filho de pacifistas Quakers, ele era um artista e escritor com um talento fora do comum. Tão fora do comum que o próprio fundador do escotismo, o Baden-Powell, viu isso e o transformou no seu braço direito. Todo mundo já dava como certo. Ele ia ser o sucessor. E aqui que está o ponto-chave. Hargrave não era só mais um na multidão. Ele era o príncipe herdeiro. O império global do escotismo inteiro estava ali, na mão dele. Um futuro que parecia, traçado na pedra. Só que a vida tem dessas, né? Um futuro que parece certo pode virar pó. E para o Hargrave, a grande porrada veio com a Primeira Guerra Mundial. Não foi só um evento histórico para ele. Foi o fogo que o quebrou em 1000 pedaços e o refez de um jeito totalmente diferente. Sendo pacifista, ele se alistou no corpo médico. Queria salvar vidas, não tirar. Mas o destino o jogou em um dos piores lugares possíveis. A campanha de Galípoli, um verdadeiro inferno na terra. Ali, ele viu de perto uma carnificina que, olha, é difícil até de imaginar. Quase todo o seu grupo foi dizimado na frente dele. E aí vem uma ironia muito cruel. Sabe aquelas habilidades que ele ensinava para os garotos no escotismo, para brincar na natureza? Foram exatamente elas que ele precisou usar para sobreviver na guerra. Rastrear o inimigo não era mais um jogo. Se mover em silêncio não era aventura. Era o jeito de driblar a morte. Mas sobreviver isso tudo tem um custo, né? Hargrave voltou para casa doente no corpo e com a mente completamente fraturada pelo que a gente hoje chama de estresse pós-traumático. O cara que foi para a guerra simplesmente não era o mesmo que voltou. Só que das cinzas desse trauma todo, Hargrave renasceu com uma missão nova. Ele não ia buscar só a própria cura. Ele ia tentar curar a alma do movimento que ele tanto amava. Queria arrancar de vez o veneno do militarismo que, na visão dele, tinha estragado tudo. Então, ele voltou para o escotismo com essa ideia radical: limpar a influência militarista de uma vez por todas. Mas o Conselho Nacional, que era cheio de generais da velha guarda, barrou a ideia dele na hora. Para eles, escoteiros eram futuros soldados. E ponto final. Sem saída, Hargrave fez o que ninguém esperava. Em 18 de agosto de 1920, ele virou as costas para o império que um dia seria dele. Juntou seus seguidores e simplesmente saiu do sistema, decidido a construir uma coisa totalmente nova, do zero. E aí nasceu a Kibokift, um movimento fundado numa ideia muito interessante. Tipo Jano, o deus romano de duas faces, o movimento olhava para duas direções ao mesmo tempo, para o passado
resgatando a sabedoria antiga da vida na natureza e para o futuro, sonhando com uma nova sociedade mais justa. E olha que mistura de influências. A Kibbutz não era só um escotismo 2.0, era uma fusão bem única. Tinha um pouco da mística do Robin Hood, um pouco do sistema de tribos de Ernest Thompson Seton, a energia dos movimentos de jovens da Alemanha e a visão de artistas e pensadores utópicos. Durante uma década, a Kibbutz foi esse refúgio, uma utopia de arte e acampamentos. Mas o mundo lá fora estava ficando sombrio. A sombra do fascismo começou a se espalhar pela Europa, e essa sombra não ia demorar para chegar até o refúgio do Hargrave. Hargrave sacou que fogueiras e canções não iam parar tanques. A utopia dele precisava aprender a se defender. Então, ele transformou a Kibbutz num movimento político paramilitar, os Camisas Verdes. Ué, mas ele não odiava o militarismo? Pois é, parece uma baita contradição, mas para o Hargrave a diferença era gigantesca. O militarismo que ele detestava era o da obediência cega, de ser uma peça para o Estado. O paramilitarismo dele, por outro lado, era baseado na consciência de cada um. A pessoa decidia se a luta valia a pena. E as ruas da Grã-Bretanha nos anos 30 viraram um verdadeiro campo de batalha de ideologias. De um lado, os camisas verdes do Hargrave. Do outro, os camisas negras, os fascistas, e também os camisas vermelhas, os comunistas. Era confronto direto. A coisa ficou tão caótica nas ruas que o governo teve que dar um basta. Veio uma lei proibindo qualquer uniforme político de estilo militar. A Guerra das Camisas não acabou numa batalha final, mas sim na canetada de um político. Depois da Segunda Guerra, o movimento na Inglaterra acabou se dissolvendo. Parecia o fim da linha. Mas a história da Kibbutz, assim como a do próprio Hargrave, ainda guardava umas surpresas. A ideia dele não morreu. Ela só ficou escondida, esperando. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. Enquanto o movimento sumia na Inglaterra, a semente das ideias dele, plantada pelos livros do Hargrave, estava brotando em segredo, lá na Polônia comunista. Escoteiros que resistiam ao regime usaram os textos dele para manter vivo o espírito original do escotismo. O legado sobreviveu, mas bem longe de casa. E quando a gente acha que a história desse cara não pode ficar mais maluca, a vida dele dá uma última virada. A mais inacreditável de todas. Um capítulo que ninguém, mas ninguém mesmo, poderia ter previsto. Depois de passar a vida tentando curar movimentos sociais, o Hargrave descobriu, por acidente, que tinha um poder de cura literal. Imagina a cena. Uma senhora derrama chá fervendo no braço. No instinto, ele vai lá e bota as mãos sobre a queimadura. E o mais bizarro, minutos depois, a lesão tinha sumido, sem deixar marca. E foi aí que o ex-escoteiro rebelde e líder político encontrou sua vocação final, dedicar o resto da vida à cura espiritual. John Hargrave faleceu em 1982. A vida dele foi uma prova de transformações radicais, sempre guiada por uma bússola interna que era só dele, a própria consciência. E no fim, a história do John Hargrave deixa a gente com essa pergunta, né? Será que uma ideia, depois que é lançada no mundo, pode mesmo ser destruída? O movimento dele na Inglaterra pode ter acabado, mas a essência viajou em segredo, sobreviveu à opressão e continua inspirando gente até hoje. É um lembrete maluco de como as ideias são resilientes e encontram os caminhos que a gente nem imagina. Então, pessoal, conheciam essa história? Interessante, né? Na próxima semana teremos outro vídeo sobre outra história sobre escotismo, tá bom? Então eu vou indo fazer meu pão de caçador. Sempre alerta!